eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11. Nós vamos ler um texto, mas antes de ler o texto, eu quero que você abra aí, mas eu gostaria que você escutasse uma poesia. Eu não sou assim um poeta exatamente, então não foi eu que escrevi, foi o Carlos Drummond de Andrade. Com certeza muito melhor do que eu. Mas é um texto muito bonito e eu gostaria de ouvir. Então você abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, deixa aí aberta, e escute essa poesia do Drummond, que chama-se Receita de Ano Novo. Tudo bem? Todo mundo achou aí? Deixa aí o texto bíblico agora, guarda um pouquinho, e vamos ouvir o Drummond, a sua receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens, passa telegramas. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente. Experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e o espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade, Receita de Ano Novo. Amém, que Deus nos abençoe. Mas vamos agora ao texto bíblico então. De Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Falando e pensando nesse texto, vamos ler e depois eu comento e relaciono com o nosso ano novo e com o nosso desejo de ano novo e até com a receita de ano novo do Drummond. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 11, diz assim: Este mandamento que lhes dou não é difícil demais para você, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós embaixo, para que possamos ouvir e receber? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto. Está nos seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus, guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andem em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar
e vocês se recusarem a ouvir, e forem levados a seguir a adorar outros deuses, eu os advirto hoje que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra, que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolha a vida para que seus filhos vivam. Façam isso, amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Curva sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, que poder do Teu Espírito Santo, manifesto por meio da Tua palavra, seja transformador nessa manhã na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no ano novo. Aliás, feliz ano novo. É o que desejamos uns aos outros nessa época do ano, né? Alguém disse que a gente fica dando feliz ano novo até o carnaval, né, Chico? Alguém disse que é por aí. Mas que bom, feliz ano novo. E o ano novo traz essa coisa da renovação, né? O Réveillon e os primeiros dias do ano trazem um sentimento de renovação de todas as coisas. A gente pode terminar o ano, independente do jeito que a gente termine o ano. Às vezes a gente termina bem, feliz, deu tudo certo, ok, o ano de 2017 foi maravilhoso. Mas a gente sabe que muitas vezes não é bem assim. E, aliás, 2017 foi um ano bem difícil. Para muita gente. Diria para quase todo o nosso país. E aí, então, a gente está muitas vezes termina o ano para baixo. Crise, sem grana, às vezes desemprego, às vezes problema familiar, às vezes uma outra coisa que não deu certo, certas frustrações de sonhos que não aconteceram e tal. Mas quando vem o ano novo, a gente já reanima, né? A gente já falou, agora vai ser diferente. Já viramos a página de 2017, já estamos em 2018, e agora todos aqueles sonhos e outros sonhos estão vindo, estão se renovando em nós, a gente está reescrevendo as nossas resoluções, fazendo novamente as nossas listas, sendo a caneta ou a lápis ou na cabeça daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha para esse novo ano. Então o ano novo ele vem cheio de expectativa e a gente vai para o Senhor e vai orar por esse ano novo e vai colocar essas expectativas e esses sonhos diante de Deus e pedir que Ele nos abençoe, dizer, Deus, abençoa aqui esses nossos projetos para 2018. Por exemplo, o Doni está aqui comigo, não apresentei o Doni, a gente é amigo, caminha junto, e o Doni vai casar esse ano, se Deus quiser, né, Doni? Dia 2 de setembro, olha só, festa de casamento do Doni. Eu terei o privilégio de ser o celebrante. E então a gente já veio conversando sobre os planos, como é que estavam as coisas, cerimônia, a lua de mel, apartamento, como é que ia ser e tal. Sonhos. A gente está com esse sonho de plantar uma igreja, como é que vai ser essa nova igreja, como é que Deus vai fazer com a gente, que passos daremos nessa direção, nesse ano e etc. Dentre outros sonhos. Então é assim, o ano novo tem essa coisa de nos fazer sonhar, e tudo isso a gente coloca diante de Deus e pede, Deus, abençoa os nossos projetos, abençoa os nossos sonhos, realiza os nossos sonhos, nos dá força para conquistar as coisas que queremos e etc. Isso é bom. Eu acho que Deus é sábio nesse ciclo, inclusive, dos anos, de trazer após 12 meses uma renovação, não só para nós, mas para toda a humanidade, porque o Ano Novo traz esse marco de renovação para a humanidade inteira.
E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, e vai olhar para o povo de Israel, o Ano Novo judaico, por exemplo, é marcado na Páscoa. E por que o Ano Novo judaico é marcado na Páscoa? Porque o Ano Novo judaico, eles celebram a saída do Egito. Então, a saída do Egito inicia um ano novo para eles. Inicia-se um novo tempo para eles. Então, quando eles saem do Egito, do período de escravidão, lá do domínio do faraó, começa um novo ano. E eu diria até uma nova era para o povo hebreu, que mais tarde vai ser o povo judeu. E aqui em Deuteronômio, eles estão entrando, ou prestes a entrar num ano novo novamente. Não mais agora da saída do deserto, mas agora da entrada na terra prometida. Foram 40 anos de deserto. E agora eles estão se preparando. O final do livro de Deuteronômio é essa preparação. Aliás, todo o livro de Deuteronômio, a tradução do grego do Deuteronômio para o português, ou a melhor tradução da palavra Deuteronômio, significa segunda lei. E não é segunda lei como uma segunda coisa, mas o mais certo seria uma releitura da lei. Porque tudo que está na Torá, nos livros da lei, em Gênesis, no Êxodo, em Números, em Levítico, de alguma forma é resumido e retomado no Deuteronômio. O 5º livro da lei é um resumo dos outros 4. É uma releitura. Por quê é uma releitura? Porque é a preparação para a entrada na terra. Então aquelas pessoas precisavam ouvir novamente. Alguns ouvi pela primeira vez porque foram 40 anos de deserto e muita gente morreu pelo caminho. Os adultos que saíram lá do Egito, eles morreram no deserto. Uma geração ficou no deserto. E é uma nova geração que está entrando nessa terra prometida. Alguns poucos daquela geração que saiu, como Josué e Caleb. Pouquíssimos sobraram, provavelmente saíram muito novos lá do Egito. Mas é uma nova geração. Essa nova geração precisava ouvir e ler e atentar para o livro de Deuteronômio, para esse resumão da lei, para essa revisão da lei de Deus. Por quê? Porque Deus queria que eles constituíssem uma nação que era uma nova nação. O ano novo precisava ser novo mesmo. E é isso que é interessante no poema também do Carlos Drummond, né? Porque ele fala, para que o ano novo seja novo, não seja só um remendo, não seja algo só pintado de novo, ou com aparência de novo seja novo, a gente tem de merecê-lo. A gente tem de fazê-lo novo. E é o que Deus esperava do povo de Israel. Que fosse uma nova nação, que tivessem novos projetos, um novo estilo de vida, um novo jeito de viver. Por quê? Por uma razão simples. Nós corremos o risco muito grande de cair nos mesmos erros, de repetirmos as mesmas falhas. E muitas vezes repetir aquilo que Deus nos tirou para que a gente não repetisse. Por exemplo, quando o povo está lá no Egito, escravo, existe um modelo de vida ali. É um modelo escravocrata. Existe um padrão de vida. Existe um padrão de adoração. Quem se adora? Se adora os deuses do Egito. Os deuses pagãos. Existe um modo de trabalho. Como é que se trabalha? Se explora o trabalhador. Uma vez que ele é escravo, ele é explorado. Ele é baseado no medo. Não só no medo imposto por Faraó aos hebreus, mas no medo de Faraó que tinha dos hebreus. Porque quando os hebreus começam a ficar fortes e começam a ficar muitos, se reproduzirem, terem muitos filhos, o que Faraó faz? Vamos matar todos os meninos, porque senão eles vão ficar mais fortes que nós. Então não era só os hebreus que tinham medo dos castigos de Faraó, mas Faraó também tinha medo dos hebreus, da possível revolta dos hebreus. E é por isso que quando Moisés nasce, e é um milagre a vida de Moisés permanecer, óbvio que havia desde sempre um plano de Deus na vida de Moisés, e é por isso que ele vive, mas muitas crianças hebreias morrem, porque o Faraó, com medo da força dos hebreus, manda matar todos os meninos.
Não é assim a história? E aí, quando Deus caminha com esse povo durante 40 anos de deserto, Deus estava ensinando eles para que eles constituíssem uma nova nação. E essa nova nação não deveria ser em nada parecida com o Egito. Não deveria ser em nada parecida com o governo de Faraó. Não deveria ser em nada parecido com aquilo que eles tinham vivido lá. Era outra coisa, era outro mundo, era outra nação, era outro ano, era outra vida. Governado por um outro Deus, e agora sim o Deus verdadeiro. Governado sem ter especificamente um rei, mas tendo uma voz de Deus dentre o povo, tendo profetas e líderes espirituais dentre o povo, tendo com eles a lei de Deus, e é por isso que o texto começa dizendo que essa lei, ela não estava no céu, ela não estava no mar, ela estava perto deles, porque Deus deu a lei para eles, usando especialmente Moisés. Então Deus queria fazer tudo novo, tudo novo. E o nosso risco é fazer tudo velho. O nosso risco é repetir os erros de antigamente. E o povo de Israel fez isso muitas vezes pelo deserto. Lembra quando eles começaram a reclamar do maná? E eles começavam a dizer, lá no Egito é que era bom, lá nós tínhamos cebolas, pepinos, lá que era bom. Ou seja, saudade do tempo da escravidão. Olha a que ponto a gente chega. Saudade, querer voltar para a escravidão, com medo do futuro, com medo do que há de vir. Quando eles chegam diante do mar Vermelho, que eles têm de atravessar, eles lamentam e dizem, e reclamam com Moisés, Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui, antes tivéssemos ficado lá, governados por Faraó, pelo menos estávamos vivos. E Deus os faz atravessar. E Deus vai cuidando deles, né? Coluna de fogo à noite para aquecê-los, coluna de nuvem durante o dia para livrá-los do sol escaldante do deserto. A gente sabe que o clima desértico é assim, né? O clima desértico é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Israel é assim. Aquela região é assim. Israel, no verão, vai acima de 40 graus, especialmente a região mais baixa da Galileia, por exemplo. E nas regiões mais altas, no inverno, chega a nevar. Por exemplo, Jerusalém chega a nevar. Então, e eles caminharam por boa parte do deserto entre o Egito e Canaã, que é hoje Israel. Passando pelo deserto do Sinai e entrando provavelmente até pelo deserto da Judéia, que aí já é, além Jordão, já é hoje o que nós temos como Estado de Israel. Então o povo está neste momento, entre deixar esse mundo velho, essa realidade velha, para viver essa coisa nova, para viver esse ano novo. E aí eu tenho uma questão aqui que eu queria pensar com os irmãos entre esse velho e esse novo, que é o que Deus coloca como bênção, ou que eu gosto de chamar de caminho abençoado que Deus propõe. Porque existe uma coisa no nosso imaginário popular, geral, cristão, evangélico, não sei se isso vem exatamente do catolicismo, ou se já é mesmo da nossa tradição evangélica, mas que as pessoas lidam de uma forma esquisita, na minha opinião, com a bênção de Deus, por vezes. Às vezes eu escuto algumas orações ou algumas expressões a respeito da bênção de Deus, que me dá a entender, me faz parecer que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada. E as orações são o nosso jeito de esfregar a lâmpada. E aí nós esfregamos a lâmpada com a nossa oração, Deus se compadece ou aparece diante de nós e nós fazemos os pedidos e eles se realizam, ou devem se realizar.
Com a diferença que o gênio da lâmpada atende a 3 pedidos, né? E Deus é ilimitado. Podemos pedir muitas coisas. Mas me parece que a Bíblia, ela não tem uma ideia de bênção assim tão mágica. Ela tem uma ideia de bênção talvez um pouco diferente desse gênio da lâmpada que realiza e abençoa os nossos planos e projetos. Eu prefiro e acredito que a bênção de Deus e a bênção de Deus para esse novo ano, portanto, para essa novidade de vida, tem a ver com uma coisa fundamental na Escritura, com a obediência. Porque a palavra de Deus diz que essa mensagem está bem perto de nós, nos nossos lábios, no nosso coração, e ele diz: agora vocês têm de escolher. Escolham entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Então, nesse sentido, que Deus coloca para Israel, Deus não diz para Israel: olha, toda vez que vocês estiverem em apuros, vocês pedem a bênção e a bênção chegará até vocês. Todas as vezes que vocês estiverem em crise, vocês clamam e a bênção vai chegar até vocês. Não, não é bem assim. Não que a gente não tenha que clamar, óbvio, como já fizemos aqui, a respeito das nossas aflições. A Bíblia também diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Não se trata de desvalorizar a oração, mas trata-se de aprender a fazer as escolhas que nos colocarão necessariamente num caminho de bênção. E não fazer as escolhas que nos colocarão necessariamente num caminho de maldição. E é isso que Deus coloca para o povo para esse ano novo, para essa nova vida, para essa entrada na terra prometida. Deus diz: olha, se vocês amarem o Senhor, guardarem os seus mandamentos, os seus decretos, os seus estatutos, se vocês andarem nos seus caminhos, se fizerem, vocês viverão, vocês se multiplicarão, o Senhor Deus abençoará vocês e a terra que vocês estão prestes a entrar e para tomar posse dela. Vocês serão abençoados. Esse é o caminho. Se vocês trilharem um caminho de obediência nessa nova fase, se vocês entrarem num caminho de obediência em 2018, Deus abençoará vocês. É como Deus dizendo para mim: eu estou cheio de sonhos, cheio de projetos, e Deus está dizendo: filho, é muito importante o seu projeto, é muito importante o seu sonho, é muito importante que você ore a respeito disso, mas quer saber o que vai realmente fazer a grande diferença? Vai ser se você obedecer. Se você obedecer, vai dar tudo certo. Deus vai estar contigo. Você está trilhando o caminho de bênção. No entanto, se você desobedecer, você vai trilhar um caminho de maldição. Não tem jeito. Eu estou aprendendo isso às duras penas logo no início do ano. Eu já tenho 5 cirurgias no joelho. 4 só no joelho esquerdo. Aí eu fui inventar de jogar futebol, entende? Quer dizer, não era para ter ido, essa é a realidade. Não era para ter ido. Não era para ter ido. Tinha outras coisas que fazer. Podia estar com os irmãos lá no acampamento, tinha a mesa de ping-pong, isso era na tarde livre, pensando na tarde livre. Tinha mesa de ping-pong, eu tinha levado livros para ler, tinha uma piscina, tinham outras coisas para fazer. Tinha uma sorveteria boa na cidade, né, Chico? Quem tinha lá tomar sorvete depois do almoço. Mas fui jogar bola. Eu não fui nem para a piscina, eu não fui nem ler livro, eu não fui nem jogar ping-pong, eu quis ir jogar futebol. Eu quis fazer o que eu não deveria fazer, ou o que eu não poderia fazer. E aí, cá estou eu, tratando do joelho, que já tive 4 cirurgias e eu espero não precisar ter a 5ª, no esquerdo. E todas elas por conta de futebol. Todas as lesões, todas as cirurgias, tudo isso.
Então, isso é um exemplo pequeno de escolher a bênção e a maldição. De que os caminhos estão diante de nós. E que para o ano novo ser novo, a gente tem de ter uma atitude nova. E uma atitude nova em obediência e nunca em desobediência. Albert Einstein diz que é uma loucura, que é uma insanidade, a gente continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Pelo menos essa frase é atribuída a ele. Ele diz, é coisa de doido isso. Você quer algo diferente, mas você faz a mesma coisa. Nas resoluções do ano novo está lá. Perder peso, né? Essa está na minha lista há vários anos, inclusive. Perder peso. Mas aí a alimentação continua a mesma. A gente continua comendo as mesmas coisas. Às vezes um pouco mais de açúcar e gordura, inclusive, né? A nossa relação com a atividade continua a mesma, ou seja, atividade física lá e a gente cá, né? Distância total. Mas a gente coloca na resolução, e às vezes até tem a cara de pau de orar sobre isso, né? Tem até a cara de pau de orar. Eu acho que Deus olha e fala assim, meu filho, você é demais, hein? Mas a gente não muda. Mas a gente não escolhe e não toma rumo de mudança. Bom, não teremos opção diferente. Não seremos diferentes. Quando Deus chama Israel e conduz Israel a Canaã, porque essa promessa de conduzir Israel a Canaã não era uma promessa dada a Moisés, era uma promessa dada a Abraão. Desde quando Abraão sai lá da terra de Ur dos Caldeus. Essa terra é prometida. E essa nova nação é prometida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra e etc. E essa bênção vai chegando. Então, quando Israel vai entrar, precisa se estabelecer, e precisa se estabelecer de forma diferente das outras nações. Do que era Ur dos Caldeus, do que era a nação egípcia, do que era a nação cananita. Diferente. Diferente. Fazer diferente. Viver de um modo de vida diferente. E isso é para nós individualmente, isso é para nós como igreja. E é um problema quando a gente não é diferente. Quando a gente se torna sempre a mesma coisa. Vide o próprio exemplo de Israel, quando eles pedem um rei e dizem assim, nós queremos ser como todas as outras nações, Senhor, então nos dá um rei, quando diz lá para Samuel. O que Israel? Israel ali não está entendendo que eles nasceram como nação realmente para ser diferente. Para ser um modelo para as outras nações. Para ser um padrão para as outras nações. E quando eles querem ser como todos os outros, eles se dão mal. O caminho vai de mal a pior. Então é por isso que a gente tem que escolher fazer algo novo para viver esse novo de Deus. É por isso que a gente precisa escolher a vida intencionalmente em 2018. É por isso que a gente precisa escolher trilhar esse caminho de bênção de Deus em 2018. E não repetir os erros do passado. E não trazer conosco os mesmos pecados de 2017. Não trazer conosco aquilo que nos fez mal em 2017. Mas realmente buscar esse novo. E buscar ser melhor. E buscar ser a melhor versão da gente mesmo. E buscar em Deus a força para ser melhor. Existe uma coisa, e a gente trabalha com casal e família, por exemplo, em aconselhamento e tal. E existe uma coisa que a gente aprendeu, que é o genograma. E o que é o genograma? É uma técnica terapêutica, de abordagem sistêmica, que basicamente é a árvore genealógica familiar. Então a gente pega lá o casal, normalmente com uma crise, e aí a gente pergunta dos pais, e faz lá pais, tios e tal, e avós, e aí irmãos dos avós.
Então faz aquela construção genealógica, pelo menos 2 gerações acima e uma depois, se tiver filhos. E aí a gente vai percebendo os padrões repetitivos na família. Por exemplo, quando chega um casal com problema de violência, aí a gente, tá bom, vamos lidar com isso e tal. Mas de onde vem essa violência? Não sei, meu marido tem muita raiva, ou minha mulher tem muita raiva e tal. Aí a gente vai olhar na árvorezinha genealógica. No pai, no avô. Mas lá também tinha violência. Não, já separou por conta de violência. Não, a mulher já foi agredida. Aí a gente percebe que, na verdade, é um padrão familiar. Seja o problema da violência, seja o problema do álcool, seja o problema das traições. Uma série de coisas que a gente está lidando aqui com o casal jovem, 30 anos e tal, e que a gente vai descobrir lá no genograma, lá na família. Por quê? Porque essas pessoas, seja consciente ou inconsciente, elas não conseguiram mudar o padrão no qual elas vieram para o mundo. Aquela cultura, e às vezes uma cultura má, passou. Passou de pai para filho. Por exemplo, na minha família há um problema sério com álcool. Meu pai infartou com 48 anos, já com cirrose, morreu. Alcoólatra. Então há um problema grave com álcool. E eu me converti aos 17, 18. Com 13 anos eu já bebia. Porque álcool em casa era padrão. Cerveja aos montes, na geladeira e tal, entre outras coisas. Então, para mim era natural, com 11 anos, abrir uma cerveja e tomar. Com os meus tios, com os meus primos, até com a minha mãe, até com meu pai. Quando eu cheguei, quando eu me converti, foi passando o tempo, e eu fui percebendo a gravidade do problema do meu pai, eu falei, opa, tem uma questão grave aqui. Tem uma questão grave aqui que se eu não parar, morro eu também. Se eu não parar, esse negócio aqui vai me detonar. O divórcio dos meus pais já foi por causa disso. A morte do meu pai já foi por causa disso. Isso daqui destrói famílias. Isso aqui destrói casamento. Isso aqui destrói a vida. Isso aqui é um caminho de morte. Isso aqui é o que Deus está dizendo. Olha, escolhe a vida, não escolhe a morte. Isso aqui me põe na morte. Isso aqui parar com isso vai me pôr na vida. Aí eu tive de, consciente disso, dizer, opa, eu preciso fazer escolhas. E escolhas, nesse caso, especialmente fora do álcool. Álcool é uma coisa que eu vou ter que lidar com muito cuidado. Com muito cuidado. Com muito cuidado, é uma coisa muito séria. Agora, como é que eu vou ter uma vida nova? Ou construir algo novo, ou sonhos novos, e dizer, não, o meu pai foi meu pai, comigo vai ser tudo diferente, mas se eu fizer as mesmas opções. Olha, comigo vai ser diferente do que foi com meu pai se eu fizer opções diferentes. Se eu fizer as mesmas opções que ele fez, ora, eu vou pelo mesmo caminho que ele foi. É óbvio, é uma matemática simples. Então, peraí, eu tenho de escolher outros caminhos, então. Eu tenho de fazer outras opções de vida. Eu tenho que fazer outras escolhas de vida. Em todos os aspectos. Eu tenho que ter uma outra posição na vida. Para eu trilhar um outro caminho. É por isso que quando a gente trabalha com o casal, a gente fala, olha, eu não vou orar aqui por vocês e dizer Deus abençoe e vocês vão sair do meu gabinete super abençoados. Eu vou dizer para vocês que existe um caminho de bênção e existe um caminho de maldição. Qual caminho vocês vão escolher? Está com vocês a bola. A bola está no seu pé. Qual é a escolha de caminho que você vai fazer? Nesse ano novo, tem muita coisa ruim que passou.
E tem muita coisa boa que pode vir. E a Bíblia vai dizer, olha, as coisas boas e a regra disso não está longe de você, está aqui, ó. E não está escondido, está posto diante de nós. E nós sabemos. Nós não sabemos? Na maioria das vezes, meus irmãos, nós sabemos o que é melhor para a nossa vida material. Nós sabemos o que é melhor para a nossa vida espiritual. Nós sabemos o que é melhor para a nossa vida financeira. Nós sabemos o que é melhor para a nossa saúde. Nós sabemos o que é melhor para o nosso casamento. Nós sabemos. A grande maioria das coisas a gente tem de confessar. Nós sabemos. Nós sabemos o tipo de alimento que faz bem e faz mal. E nós sabemos que a atividade física faz bem. Só o futebol, para quem tem joelho ruim, não faz bem. Mas o resto faz bem. Nós já sabemos que nós temos de poupar um pouquinho de grana, se a gente quiser ter uma vida financeira mais estável. Então, nós sabemos que, pelo menos, 10 a 20% do nosso salário deveria estar numa reserva, numa aplicação financeira, no mínimo na poupança. Nós sabemos disso. Nós sabemos que, no nosso casamento, nós sabemos o que a nossa esposa gosta e as mulheres sabem o que os maridos gostam. Nós já sabemos. E que se a gente decidir servir um ao outro, nós vamos conseguir viver a vida toda. Nós já sabemos que para a nossa vitalidade espiritual, nós sabemos que nós temos de orar ao Senhor todos os dias. Nós sabemos que nós temos de meditar na palavra do Senhor, o famoso devocional diário. Nós sabemos que isso nos traz alimento espiritual, nós sabemos. Ou seja, tem um bocado de coisa que a gente já sabe. Falta colocar em prática. Falta colocar na vida de fato, em 2018. Assumir essa nova postura. Assumir esse caminho de bênção. Fazer esta opção e, principalmente, deixar de fazer aquilo que não é legal. O Peter Drucker disse que se você quer algo novo, precisa parar de fazer algo velho. Tem alguma coisa que está dando errado, para. Para fazer o que é certo. Se você quer algo novo, precisa parar de fazer algo velho. Tem outro autor português que eu não lembro o nome, que ele diz, para começar uma coisa tem que parar outra. Lógica portuguesa. Para começar uma coisa tem que parar outra. Que é a mesma lógica. A gente para com uma coisa velha para começar uma coisa nova. A gente encerra um estilo de vida para começar com outro estilo de vida. Nós encerramos alguns tipos de relacionamento para começar outro tipo de relacionamento. Para que o ano seja novo de verdade, como disse Drummond, e não seja um remendo do ano velho. E o Drummond fala, para ter ano novo não precisa de champanhe. Para ter ano novo não precisa de fogos. Para ter ano novo precisa de postura nova. Precisa de caminho novo. E o que a Bíblia nos diz desse caminho é um caminho de obedecer a Deus. É um caminho de ser fiel a Deus. Esse é o nosso caminho. É isso que tem de acontecer com a nossa vida. Então, o meu desejo e a minha oração e a minha tentativa, porque eu estou nessa mesma tentativa, eu estou nessas mesmas resoluções, eu reiniciei um plano de leitura para eu ler a Bíblia desse ano inteiro, eu estou tentando comer um pouco melhor, eu estou tentando cuidar um pouco mais, já estou marcando médico no começo do ano para ver a minha tireoide, para ver não sei o quê, para ver não sei o que mais lá, para ver se está tudo bem, para eu cuidar da minha saúde. Enfim, tentando sempre trilhar um caminho novo diante daquilo que eu já sei que Deus já colocou para a minha vida. Eu já sei que Deus colocou diante de mim. E eu acredito que há muita coisa que você já sabe que Deus colocou para você. Que você já sabe que está posto na sua vida. E que a gente precisa dessa
dessa coragem, desse impulso, dessa força para trilhar esse caminho de obediência a Deus, esse caminho de novidade de vida realmente. E aí a gente poder ser uma referência para as outras pessoas. Para a gente gerar aquele incômodo santo nos outros. Das pessoas falam, o que está acontecendo com você? O que acontece na sua vida? E a gente poder encher a boca e dizer assim, é Jesus na minha vida. A questão é que esse ano eu estou lendo a palavra todo dia. A questão é que esse ano, lá em casa, a gente decidiu não brigar, a gente decidiu conversar. A questão é que esse ano a gente decidiu orar junto. A questão é que esse ano a gente decidiu não falar mal de ninguém, não falar da vida de ninguém. Esse ano a gente decidiu silenciar para o que é mal e só falar o que é bom. Esse ano a gente decidiu outras coisas. E é nessa decisão que a gente vai caminhar. Era tudo que Deus queria para Israel. Olha, vocês serão nação, modelo para as outras nações. E agora, o desejo de Deus para nós, vocês serão um povo, referência para os outros povos. Jesus chega a dizer para os discípulos, se vocês amarem de verdade uns aos outros, conhecerão que vocês são os meus discípulos. Olha que beleza. Amar a Deus, amar o outro, é obedecer todos os mandamentos de Deus. Eu espero que Deus nos ajude nesse 2018. E eu vou estar perto, então eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá bom? E todos nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude como igreja, como comunidade, como família, como indivíduos, a sermos melhores para termos um ano melhor, a sermos pessoas novas para termos de fato um ano novo. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Amém. Glória a Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia a misericórdia do Senhor se renova sobre nós e num ano parece que a misericórdia se renova muito mais. O ano novo nos traz novos sonhos, novas expectativas, novos desejos e sempre de coisas novas e de coisas boas. E, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a caminhar em obediência contigo, como diz a tua palavra em Deuteronômio. Nos ajude, Senhor, a fazer opções de vida todo dia. Todo dia, opção de obediência. Todo dia, opções que serão melhores para a nossa vida, que serão melhores para o nosso casamento, que serão melhores para a nossa família, que serão melhores para a nossa igreja, que serão melhores para a nossa sociedade, que serão melhores para o nosso Brasil. Nos ajuda, Senhor, a que depender de nós façamos as escolhas de vida, cada dia, obedecendo ao Senhor, obedecendo a Tua palavra, que o Senhor tem posto diante de nós, que o Senhor tem posto no nosso coração e que o Senhor tem posto, inclusive, nos nossos lábios. Nos ajuda, Senhor, a parar com aquilo que é mal. Nos ajuda a frear e a encerrar aquilo que não é bom, aquilo que não está do Teu agrado na nossa vida. E nos ajude, nos dá força e coragem para seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Os propósitos do Senhor para a nossa vida. As escolhas certas, Pai. Para que assim sejamos abençoados por Ti. Nas nossas decisões, nos caminhos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Novamente, feliz ano novo.